Nós vamos apresentar o tópico sobre engenharia do conhecimento. O nosso grupo ele é formado por Lucas Job, eu, Gabriel Mateus, Manuel Alves e Paulo Victor. Então, primeiramente vamos começar explicando o que é. Engenharia do conhecimento é aquela engenharia que envolve a integração do conhecimento em sistemas a fim de solucionar problemas complexos que normalmente necessitariam de altos conhecimentos ou até de experiências humanas. Ou seja, busca criar valor tendo como base a análise e identificação dos problemas referente à gestão do conhecimento e da criação e implementação de soluções para poder resolvê-los. É como tem no grid diagrama, em que a gente tem problemas complexos e que a gente usaria um humano para chegar na solução. Nesse caso, a gente quer usar um computador para poder chegar à mesma solução. Certo, mas aí como surgiu e qual foi o contexto que surgiu? A sua base surgiu em 1960, onde eram desenvolvidos os primeiros sistemas especializados e setorizados. Estes, por sua vez, usavam o padrão de transferência de conhecimento, cujo objetivo era transmitir experiência de especialistas para outros profissionais. Já em 1980, ocorreu uma mudança nessa metodologia e isso gerou a segunda geração de sistemas para a gestão de conhecimento, já que a visão de transferência desconsidera o conhecimento tácito que o indivíduo detém e que ele usa para resolver esse problema, sendo essa uma das razões para a mudança de paradigma para a visão de modelagem. Esse novo método trouxe consigo a transição de transferência de conhecimento para modelagem de conhecimento, segundo a qual evitaria perda de conhecimento e permite utilizá-lo de forma estratégica. Aí a gente também tem o diagrama de como funcionava em 1960 e como passou a funcionar a partir de 1980 com essa nova abordagem, digamos assim. E para que serve isso? Tem o foco na criação de modelos formais de um conhecimento de solução de problemas construídos a partir da racionalização da solução observada. Tá. Mas isso é uma atividade trabalhosa, porque exige uma dedicação de uma equipe especializada e um bom planejamento. Mas tem como objetivo elevar muito a produtividade e a competitividade da empresa. Por que existe? Como no começo dos sistemas especializados havia muito pouco ou nenhum processo formal para a criação de software, os pesquisadores e especialistas apenas desenvolviam do jeito que queriam. E com isso eles também desenvolviam as ferramentas necessárias e a própria aplicação ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, quando era colocado em um contexto em que os sistemas ficaram bem maiores, a gente percebe que precisa de uma metodologia para trazer um controle e uma questão de confiabilidade ao processo de construção de software. E é aí que usa. Um cenário que dá para explicitar bem o uso é um que a empresa, por ser capaz de aumentar a produtividade, pode ser capaz de aumentar a produtividade com estado de decisão. E ela é adotada por empresas que necessitam ser capazes de trabalhar com grande quantidade de informações para a tomada de decisões posteriores. Agora vem como funciona. Para explicar isso, a gente vai dividir em fases. Dentre as abordagens existentes, a gente pode dividir elas nas seguintes, que seria a concepção do Common KDS, que é a fase em que tem como objetivo identificar as demandas da gestão do conhecimento e priorizá-las. A gente pode usar esse método, que é o Common KDS, como exemplo, que é o modelo de organização. A seguir, a gente tem a fase de planejamento, e ela se divide em futuro desejável e os meios para alcançá-lo. A fase de planejamento é a definição própria de um futuro desejado, de uma adaptativa dirigida por uma avaliação sistemática do risco, pois um planejamento detalhado corre o risco de ter planos que não resistam a essa realidade, já que tudo pode acontecer. É preciso ter concepção de conceitos, métodos e ferramentas que permitam delimitar e gerenciar alterações no escopo de um projeto, assim como também que garantam a adequada comunicação entre as partes interessadas no projeto. A partir daí, a gente vê que o contexto de conhecimento tem como objetivo estabelecer o referencial teórico a ser adotado para a demanda e aplicar a engenharia de requisitos e realizar a consolidação dos mesmos.
Um exemplo disso seria a troca de experiência entre as pessoas, integrando o diálogo e com as decisões resultantes de outros projetos de uma base de conhecimento contínuo. A partir daí a gente vem para a fase de modelo de conhecimento, em que ela envolve o uso de diagramas e esquemas para identificar, contextualizar e formalizar o conhecimento em uma documentação. Ela trata da formalização do conhecimento, como por exemplo, pode-se usar mapas conceituais para representar simbolicamente o modelo de conhecimento e para formalizar pode ser usada uma ferramenta que melhor se adeque ao projeto, como o KDD, um blog, um wiki, entre outros. Já na fase de desenvolvimento, ela envolve a implementação do modelo, que nesse caso é a solução, para atender essa demanda identificada e realizar a devida documentação para manutenção futura. É aqui que a gente entra com vários frameworks, metodologias, técnicas e ferramentas de engenharia do conhecimento que estão disponíveis e que possam ajudar para modelar o conhecimento existente nas pessoas, arquivos e sistemas para migrar para o formato computacional. Para modelagem temos o Common KDS, que já foi citado antes. Temos outros frameworks relevantes também, que nesse caso a gente pode citar como o RapidWall, o Neon, o Kion e o Caspex, por exemplo. Já na parte de documentação, é onde deverá ser feita de forma que mantenha o registro da relação entre a modelagem e a implementação, bem como permitir a manutenção futura por desenvolvedores diferentes ou até pelos mesmos desenvolvedores. E a gente passa para as últimas duas fases, que é a validação, que é a fase em que são realizados testes e refinamentos dos sistemas de uma forma para realizar melhorias ou eventuais correções. E para validar modelos que podem ser usados recursos de engenharia de software, por exemplo. Já a fase de implantação do sistema compreende a implantação do sistema de fato, do sistema de conhecimento, e como se está falando em conhecimento, que ele é um elemento mutável, deve-se estar previsto atividades de treinamento e suporte e manutenção nesse caso. Mas aí quais são as aplicações práticas possíveis para isso? A análise de extração do conhecimento de redes sociais, por exemplo, com a aplicação de técnicas de mineração de textos sobre estes, pode ser utilizados para suprir informações para a localização de especialistas e a gestão de competências. No contexto de gestão de conhecimento, a análise de redes sociais permite mapear a estrutura de relacionamento entre pessoas e grupos de pessoas e a identificação do fluxo de conhecimento na rede. Em organizações educacionais, por exemplo, é possível identificar pessoas que colaboram em artigos, recebem subsídios de órgãos de fomento à pesquisa por meio da extração e correlação de identidades, e elas são obtidas por meio da mineração ao longo de documentos de texto, sendo estas relações representadas graficamente por meio de redes sociais de colaboração. E quais são as ferramentas disponíveis? Nós já citamos o KDD, que é um processo de extração de informações de base de dados, que cria relações de interesse que não são observadas pelo especialista no assunto. A gente tem o Data Warehouse, DW, que é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em um banco de dados. E a Common KDS, que é a metodologia voltada ao desenvolvimento de sistemas intensivos em conhecimento. Agora a gente compara com outras técnicas. A gente começa falando sobre as similaridades. A gente pode falar das similaridades entre a visão de transferência, que nela é onde são aplicadas as técnicas de engenharia do conhecimento convencionais com o objetivo de transferir conhecimento humano para sistemas de inteligência artificial, e a visão de modelagem, que é o ponto de vista em que o engenheiro de conhecimento tenta modelar o conhecimento e as técnicas de resolução de problemas de um especialista de um domínio para um sistema de inteligência artificial. E a gente tem que ambas têm o intuito de transferir conhecimento para sistemas de inteligência artificial. Eles adotam metodologias diferentes, mas têm a mesma finalidade. Já quais são as diferenças? Nós temos que, do ponto de vista de transferência, o conhecimento humano necessário para resolver um problema, ele já existe concretamente nas pessoas, as que a gente chama de especialistas, necessitando apenas ser extraído e colocado em um sistema. Já na visão de modelagem, o conhecimento existente nas pessoas, arquivos e sistemas deve ser extraído e modelado em um sistema computacional. Com isso, ele está mais próximo da realidade e entende que a solução de problemas é como um processo cíclico, dependente do conhecimento adquirido e das interpretações feitas pelo sistema, sendo semelhante à forma como o especialista resolve problemas na vida real. E quais são as vantagens e desvantagens?
Basicamente, as vantagens são instrumentalizar, por meio de ferramentas, a gestão de conhecimento organizacional e apoiar a decisão dos trabalhadores do conhecimento e, além disso, desenvolver sistemas de conhecimento mais efetivos. E quais são as desvantagens? É que é uma atividade trabalhosa que exige a dedicação de uma equipe especializada e um bom planejamento, como já deu para perceber em todos esses slides até agora. E obrigado pela atenção.